Muito boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um programa no Divã do Mercado, seu programa quinzenal sobre comportamento, emoções e tudo que envolve o mercado financeiro. Bom, como de praxe, eu sou Celso Santana, psicólogo, e hoje, na verdade, a gente está tendo aí um programa um pouco atípico, né? Esse programa está sendo gravado, a gente sempre faz aí quinzenalmente às quartas-feiras ao vivo, né, com a participação de todos vocês, mas infelizmente esse foi gravado, né? Então a gente não tem essa dinâmica das perguntas. Mas podem deixar os comentários, perguntas que vocês tiverem sobre o programa, enfim, vocês sabem que aqui é para ficar bem à vontade no divã. E a gente responde os comentários, vai ter toda a descrição, já está aqui no vídeo da nossa convidada de hoje. E um pouco mais atípico também, a gente tem sempre o companheiro infalível que hoje não vai poder estar presente, Daniel Vitor, foi pai de um casal de gêmeos, do Murilo e da Joana, e está lá prestando toda a assistência para os meninos, para a esposa. Então hoje eu vou tocar aqui junto com a nossa convidada. E a gente vai falar sobre o universo do mercado financeiro, a parte aí, emocional, todas as dificuldades e as conquistas que envolvem estar nesse mercado. Hoje a gente vai conversar com a Mariana Almeida, ela tem um projeto bem bacana que é Multiplicando, tem o Instagram dela aí, Multiplicando o Meu Capital. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória dela no mercado financeiro, algo que eu acho como psicólogo bem particular, que é o fato de ser mais uma mulher, né? A terceira ou quarta, deve ser a quarta que vocês estão vendo aqui, que está aqui no divã. A gente sempre busca trazer convidados interessantes para vocês. E a mulher, né, ela vai falar para a gente aqui, aqui da Bahia, né? Estou aqui no Nordeste também, quem não sabe, estou aqui em Fortaleza. A Mariana está na Bahia, em Salvador. Então, vamos conhecer a Mariana e vamos saber dela como que ela entrou nesse mercado financeiro, como que ela está hoje, um pouquinho do projeto dela Multiplicando. Vamos lá? Mariana, seja bem-vinda aqui no divã. Tudo bem? Olá, Celso, tudo bom? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bacana, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos lá. A gente já falou um pouquinho aqui no começo, mas eu queria saber de você a tua história, né? Você está aí na Bahia, em Salvador, não é isso? A capital mesmo? Em Salvador. E, assim, sua trajetória é interessante, né? Você é formado em engenharia química, foi para São Paulo, trabalhou muitos anos lá, não é isso? E voltou, está aí na Bahia novamente, nesse meio tempo aí conheceu o mercado financeiro. Conta para a gente um pouquinho da tua trajetória. Vamos lá. Como você bem falou, Celso, sou engenheira química e desde que eu formei eu entrei na atuação mesmo direto na área técnica da engenharia, né? Trabalhei na parte de processo, na parte de produção ligada a petroquímicas. Uhum. E durante um período que eu estava na área técnica, surgiu uma oportunidade de eu ir para uma área de estratégia em São Paulo, na companhia que eu trabalhava. E aí eu topei, achei o desafio muito bacana, eu já tinha uma ideia de mudar um pouco de área, porque eu tinha participado do programa Trainee, que aí você acaba circulando, fazendo aquele job rotation, né? E aí, até então, a minha visão, que era muito tecnicista, mostrou que não era bem assim. E aí eu falei, não, topo, quero. E quando eu mudei de área, eram áreas que a gente chama de estratégia, marketing estratégico. Eu quero estudar os concorrentes, precificação, agregar o valor ao produto, né? Determinar qual área de atuação e tal. E depois eu fui mudando de área, até que eu mudei de empresa, também para uma empresa química, e eu parei em áreas ligadas à valuation, que eu tinha que valorar a aquisição de empresas, companhias, concorrentes, criação de novas plantas, para ver o custo daquela planta e avaliar qual o retorno dela, o VPL, enfim. E aquilo foi atraindo cada vez mais a questão do investimento, que eu já vinha investindo desde muito jovem, assim, eu brinco que minha mãe sempre me incentivou, ela é economista, então eu recebia, assim, de uma mesada, não era uma mesada, mas era uma semanada para lanchar na escola, ficava barganhando na venda para guardar o dinheirinho, e aí ela me levava todo final de mês para depositar na minha poupança da época, né? Isso com uns 9, 10 anos. E aí comecei a investir, aí indo para a LCA, a LCI, a CRI, debêntures e tal. E aí quando eu mudei para São Paulo, eu tinha um perfil de investimentos muito passivos, né? De investir em fundo, de investir em renda fixa, muita renda fixa,
E aí, em São Paulo, como a gente sabe, rola muita informação e muito conhecimento, muitos cursos, muitas coisas que te chamam muita atenção. E aí eu estava muito perto da B3, e aí eu comecei a ter esse insight de fazer cursos lá, de entender mais a renda variável, e eu comecei a pensar em entrar. Só que até então eu não tinha estudado a fundo. Eu comprei 2 ações por questões muito de olhar relatórios, né, produzidos de casa de research, mas eu não tinha um conhecimento até então, e comprei 2 ações que eu achava que eu tinha informações por trabalhar na área correlacionada. E aí eu comprei mais uma, deu super bem, a outra foi horrível, aí se anularam, né, no longo prazo não, no curto prazo, acabaram se anulando. E aí eu continuei trabalhando no mundo corporativo. Até que chegou um ponto, quando eu já tinha, hoje eu tenho 35, mas quando eu tinha 30 anos, isso no final de 2015, que eu já tinha mudado, já tinha passado, já era a minha 3ª empresa, e eu já estava num cargo que eu gostava, mas eu não me sentia financeiramente, era atraente e tal, mas eu não me sentia realizada muito com o que eu fazia. E eu comecei a me questionar, caramba, será que eu quero continuar aqui em São Paulo por mais tantos anos? Essa vida eu brincava que era meio come, dorme e trabalha, e eu comecei a me questionar, não, está na hora de sacudir enquanto você não tem filhos, enquanto você não tem compromissos financeiros atrelados, já que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Não, vamos mudar isso aí. E eu lembro que eu vim para um feriado aqui em Salvador, eu tinha um costume de vir 2 meses e tal, e eu vim para um feriado aqui, e quando eu vim eu falei, não é isso, realmente eu quero ir para um lugar, não era necessariamente voltar para Salvador, mas eu queria um lugar mais tranquilo, que eu pudesse ter mais vida minha, que eu não tinha, e minha rotina era muito cansativa, tal. Eu falei, não é isso, vou voltar, eu vou pedir demissão, finalmente. E o que me ajudou também, que eu tenho consciência disso, é porque eu sempre fui muito planejada, investir, guardar, sempre tive essa cultura muito grande. Então, isso é tranquilidade, porque quando eu pedi demissão, eu tinha um montante que eu não ia me apertar. Inclusive, eu era a famosa do Paulo Guedes do rentista, né? Então, eu vivia das minhas rendas naquela época. Então, eu lá no auge da Selic a 14, carteira rendendo a 22, 24, sem muitos riscos, eu falei, não, posso me dar esse luxo de repensar a carreira e tal. E aí, eu pedi demissão. Muita gente criticou, falou que você é doida, como é que você chega aí, pede demissão e tal e tal. E aí, moral da história, eu tirei um tempo para pensar, reavaliar o que eu queria, o que eu não queria, e cada vez mais eu fui vendo que o mundo financeiro era o que eu gostava. No início, eu meio que foi, não digo forçosamente, mas uma necessidade por questão da Selic ter reduzido em 2016, começado a cair muito, e eu comecei a ver que minha renda estava reduzindo, e eu falei, meus planos eram com base nesse rendimento, e agora? E aí eu falei, não, vamos aprender mais sobre renda variável, que até então eu botava muito em fundo. Falei, não, vou aprender mesmo como é que avalia um fundo, como é que avalia uma ação e tal. E eu comecei a me debruçar mais, fazer mais cursos, fazer curso na B3, fazer curso onde tinha, eu viajei, cheguei a viajar para outros estados, porque aqui em Salvador era muito ainda carente, hoje está melhorando, mas era muito carente, a gente tinha cidades próximas, como Aracaju, que tinham, e aqui não tinha. E eu falava, caramba, como é que Salvador não tem um curso para renda variável, para opções, para aí ficava assim. E aí eu viajava muito para entender e aprender. E durante essa época eu fui fazendo especializações na área. Inclusive uma delas, que foi o de finanças, né, em MBA em finanças na FGV daqui de Salvador, eu comecei a falar muito sobre o tema com o pessoal, sobre investimentos em renda variável, sobre operações estruturadas, sobre proteções e tal, e a galera ficava assim, mas você opera? Eu falei, sim, eu vivo hoje fazendo operações no curto, especulações e longo prazo também. E aí, quando eu falava também, não, minha carteira previdenciária é só ações, a galera, sério? Eu falei, focada em ações. E aí surgiu essa provocação, porque você não ensina a gente. E aí, em 2018, com essa provocação, quando já estava terminando o MBA, eu falei, não, vamos montar uma turma para ensinar a questões básicas da Bolsa, leitura gráfica, entender como é que surgem oportunidades, como avaliar, risco-retorno, gerenciamento de risco e tal. E aí foi super bem aceito,
E o pessoal começou a falar para os amigos e em menos de 15 dias o pessoal já queria uma nova turma. E aí eu abri uma nova turma e eu falei, não, tem que criar uma empresa para isso. Aí abri CNPJ e tal. E começou pequenininho e depois eu falei, não, precisa de um espaço físico, precisa de gente para ajudar. Foi surgindo. E hoje a gente já tem 12 turmas, estamos na terceira agora, a 13ª, desculpa, que vai ser ministrada no final de setembro, mas a gente já teve 12 turmas concluídas de análise grafista, técnica, né, que é para o curto prazo, e 3 turmas de fundamentos, que é a análise dos fundamentos da companhia, para longo prazo, né, acima de 5, 6 anos. Então, foi uma surpresa muito boa, porque eu sempre gostei de ensinar, mas nunca tinha na minha cabeça aquilo. E juntou o útil ao agradável, né? Aqui em Salvador, fazendo algo que eu gosto na área. Legal. Assim, eu achei até interessante na tua trajetória, Mariana. Bom, primeiro que lá em São Paulo, você aprendeu. Você falou que chegou a fazer cursos na B3 lá também, não é isso? Aprendeu bastante e tal. E acho que, assim, tem muito da sua mãe aí, né? Porque você já aprendeu, então, a educação financeira, né, desde novinha em casa, mãe economista, mas também até para ter essa consciência que você não queria, então, mais continuar, né, como trabalhando na área de engenharia química, mas teve a possibilidade, né, se deu a possibilidade de largar, né, então de se demitir e voltar aqui para o Nordeste. E você mencionou que aí, assim, você teve que ir até para outras cidades, que não Salvador, né, que é a capital, sim, e foi para outras cidades próximas para poder estudar mais. Como é que está aí em Salvador, né? Agora que você montou escola, já tem empresa e tal, você vê aí em Salvador mesmo o interesse, o crescimento ou não, né, dessa visão aí de investir mesmo, né, de pensar não day trade, a gente vai chegar lá, mas essa visão assim da própria educação financeira mesmo, do pessoal aí na Bahia. Eu acho que melhorou bastante, Celso, assim, de 2015, quando eu voltei para cá, e eu falava a questão de viver dos rendimentos, de alocação, eu sei que isso também às vezes é um privilégio, por você ter juntado, ter tido acesso, mas a questão das pessoas verem que você pode fazer seu dinheiro trabalhar e ter melhores rentabilidades, não ficar naquela zona de conforto de vou deixar investimentos que não tem risco, apesar de todo investimento ter risco, né, mas os menos arriscados, tesouro e poupança, que poupança também não é um investimento, mas na visão do brasileiro era assim, não, vou deixar ali, porque ninguém vai tocar no meu dinheiro, no pior das hipóteses não cai, não rende, mas também não cai. Então eu via muito isso, e quando eu falava, eu invisto na bolsa, o pessoal falava, meu Deus, você é doida, seu dinheiro na bolsa. Então era muito difícil eu encontrar amigos que conversassem muito sobre investimentos ou que tivessem interesse de sair um pouco do básico de juntar dinheiro lá no fundo de resgate diário lá que fica, da próprio banco, né, que o banco às vezes oferece, não, tá rendendo lá, tá na conta, tá ótimo. E muitas pessoas não queriam, para quê? E eu acho que isso foi muito reflexo, Celso, da questão da Selic estar alta. Então, era muito cômodo, muito confortável deixar meus investimentos, não pensar sobre isso, sobre investir, porque a Selic está lá, então, se eu conseguir poupar, administrar, eu vou ter um rendimentozinho ali todo mês, só que ninguém se questionava que também a inflação era alta. Então, o poder de compra, o rendimento real, né, não era tão alto assim. Era então as pessoas não se questionavam muito. E eu acho que um pouquinho para trás também, a gente tem a questão da educação financeira que também não é muito forte no Brasil como um todo. E eu acho que a gente tem disparidades, discrepâncias econômicas também muito grandes, como no Nordeste, onde a gente está, né? A gente tem uma disparidade econômica grande, tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom, tem outras que não conseguem efetivamente nem honrar com as contas, com as necessidades. E tem a questão também do padrão de consumo que é vendido, né, das pessoas comprar cada vez mais, de consumir o que não pode arcar. Então, acho que isso era não era tão batido das pessoas se planejarem, viver com o que pode, não almejar, caramba, é legal ter um celular última geração, mas se eu não consigo pagar, para que eu vou ter aquele celular para pagar em 12 vezes e tirar o dinheiro do leite, ou de uma perspectiva de poder fazer uma viagem no final do ano, sabe? As prioridades. Então, eu acho que mudou muito.
Eu acho que fruto da questão do acesso à internet, tem muito influencer também falando, tem influencers legais, tem outros não tanto, são mais midiáticos. Eu vejo que é uma coisa positiva você ter a informação, aí cabe você selecionar. Então, de qualquer forma, aumentou muito, né? Acho que o papel das redes sociais é muito grande. Eu sou natural de Minas, né? E fui criado lá, trabalhei muitos anos em Minas, e tem que um ano, fez um ano que a gente está aqui no Nordeste. A minha esposa, ela é professora de contabilidade aqui da UFC, na Universidade Federal do Ceará, e assim, o interessante quando nós viemos para cá, para o Nordeste, né, foi aqui especificamente para Fortaleza, né, então assim, é um pouco o que você falou, a disparidade, assim, sendo eu alguém lá do Sudeste pensando aqui para o Nordeste, que eu vi que é muito 880, né? Você tem pessoas com muito poder aquisitivo e pessoas na faixa da miserabilidade mesmo. E essa distinção muito grande, eu achava assim que talvez a procura por essa parte mais da educação financeira aqui em Fortaleza, que é da realidade que eu conheço, fosse baixa. Mas, assim, até que, pelo contrário, tem um esforço muito grande, até da própria universidade, né? Eles têm programas de educação, tendem a mostrar mais a educação financeira como algo possível, né? E muitos alunos, até do curso, algumas palestras que eu dei na universidade, conhecem, já entendem, já falam muito, até do que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, do day trade mesmo, assim, já ouviram falar, você pergunta assim, quem investe aqui? Aí no curso de graduação, o pessoal, todo mundo levanta a mão, algo que eu jamais imaginaria, e até conheci um rapaz que trabalha aqui por uma corretora, e conversando com ele, falou assim, nossa, muita gente procurando, já começou esse movimento, eu acredito também por conta disso, né, da Selic muito baixa, e da divulgação, né, a gente tem aí, como você bem falou, muitos influencers que nem são da área financeira falando, então já levam um pouco mais dessa curiosidade, né, e as pessoas entrando na Bolsa, a gente teve esse crescimento gigantesco esse ano, né, então, que eu particularmente sempre falei isso, nunca imaginava, quando a gente começou com a crise de saúde pública e tal, e a crise também na financeira, na Bolsa econômica, eu achava que ia despencar, né, então, e pelo contrário, né, e talvez um movimento também por outras razões e funções, não tanto essa questão do planejamento financeiro e do investimento em si, mas pela pressão mesmo e tal, mas eu fiquei bem espantado, assim, achei interessante de ter no Nordeste já também muita preocupação em relação à educação financeira, tanto quanto também era uma realidade que eu via no Sudeste. Então é legal saber de você aí também, que está em Salvador, né, que a procura, então, acredito também aí pelos cursos que vocês dão em Salvador, tem crescido, né, tanto para, não só para o day trade, mas também você está dizendo a análise fundamentalista, que é alguma coisa mais para longo prazo, né, que tem essa questão mais do investimento, porque no meu ponto de vista, sempre, o day trade é trabalho. E aí você me falou uma coisa muito interessante no começo, que você também operou, né, e chegou a operar, e opera no day trade, só que é bem peculiar, né, eu quero que você fale um pouquinho para mim agora dessa sua, né, da sua trajetória no day trade, tudo que envolveu e como é que você está hoje. Vamos lá. Eu comecei no day trade na época que eu tinha pedido a demissão, né? Quando eu saí de São Paulo, eu vi que não era aquilo para mim, e aí eu fiz um período sabático, relaxei e tal, e comecei a reestruturar minha carteira. E ao reestruturar minha carteira, eu vi que eu poderia pegar um montante para fazer operações mais arriscadas, de curto prazo e tal. E eu falei, caramba, mas eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu tenho técnicas que eu acreditava que não dava para viver daquilo. E eu falei, beleza, eu vou estudar mais. Aí eu comecei a fazer mais cursos, estudar mais tipos de indicadores, me debruçar. Só que o que é que aconteceu? Que eu comentei até com você. Meu resultado foi muito bom no início, muito, assim, eu me lembro que um dos cursos que eu fiz, eles faziam um acompanhamento, não era acompanhamento, mas assim, tinha uma plataforma que ficavam todos os ex-alunos para se incentivar, mandar mensagens, dizer. E aí, não gostava muito de compartilhar meus ganhos, porque eu achava que, não sei, não gostava, eu achava que, sei lá, tem gente que diz que não gostar de compartilhar para não ter olho gordo, não sei o que, mas eu não gostava. E aí, o professor do Mari, como é que você tá, não sei o que, tal. Eu falei, não, tá tudo bem, não sei o que. Aí ele me chamou no privado, tá tudo bem, você não
Falei, não, tá, inclusive aí eu mandei meu menina, você está desse jeito? Eu falei, não, tá tudo ótimo e tal. E aí, qual a moral da história? Assim, logo quando eu comecei a fazer day trade todos os dias, eu tinha uma meta inicial, eu falei, não, eu quero aprender, porque todo mundo já tinha me brifado, né, Mari, day trade é desgastante, é trabalho, como você mencionou, então exige uma dedicação, estudo prévio de mercado, analisar as notícias, emocional muito forte, então vá com calma, tal, tal, tal. Então eu fui. E aí eu comecei assim, ações, primeira semana só ações. Eu me lembro que eu vou ver se eu tinha uns 100 reais no dia tal. Segundo dia, eu tirei 400 reais. Falei, olha, não é que isso dá dinheiro. E assim, de manhã. E aí eu falei, Aí deslumbrou, né? Aí deslumbrou, isso é horrível. E aí eu comecei a fazer dinheiro rápido, né? Quando chegou no final da segunda semana, uma pessoa do grupo comentou, eu tô operando dólar aqui. Até então, não tinha na minha cabeça operar dólar. Eu tinha dólar em fundos cambiais, eu tinha proteção de carteira, não era para especular. E aí ele mandou assim a oscilação e eu fui olhar mais sobre o dólar. Eu falei, caramba, 1,10 reais o mini no dólar cheio, tanto. Eu falei, opa, muito rápido. Eu passo 4 horas operando para tirar 400, 500 reais, eu posso ser mais rápida. E aí eu comecei a operar em 2 semanas o dólar, Celso. Só que aí o que aconteceu? O primeiro dia eu fiz 2 operações, eu tirei 1.000 lá vai. Eu falei, opa, tá ótimo. Só que aí eu fui indo. E minha curva, eu costumo dizer, não sei se foi sorte por conta do mercado, que estava muito direcional. Quando o mercado está direcional, você bate meta muito rápido, é só surfar no movimento, linha de tendência e tal. Não sei se também tinham menos especuladores também, especulador sardinha, que fica fazendo movimentos aleatórios. Então, foi uma congruência de fatores. Eu sei que em 3, 4 meses eu estava ganhando bastante, tanto que minha meta já tinha virado 30 mil no mês. E eu falei, opa, tô bem. E aí, o que eu fazia? Uma coisa eu tinha disciplina. O que eu ganhava no day trade, eu investia no swing trade. Isso eu já tinha consciência. Só que era o que eu ganhava. Eu não tirava assim, ganhei hoje, vou tirar. Eu esperava um mês terminar e então eu não ligava. Eu achava que era uma gordura, que tinha um ganho no dia anterior, então eu podia queimar no dia seguinte. Até que um belo dia eu fui operar dólar cheio, né, o DOL, e aí eu nem aquela coisa de confiança mil, né, já que você está batendo meta atrás de meta, e aí eu nem me atentei para assinar o calendário econômico. E às 10 11 horas, eu não lembro ao certo, mas era 10 e 11 horas, o presidente do Fed ia falar, ia fazer um comunicado a mercado. E eu, nada, estava lá na minha mão, eram 10 contratões, né, porque um é 5, de 5 em 5, e estava lá, que era a minha operação normal, fazer com 10 contratões, e eu sei que eu tinha local, eu não tinha, eu operava na época na XP, e na XP eles criaram, pode falar nomes? Pode, fica à vontade. Na XP eles só criaram agora essa questão de ter uma conta separada, né? Para você gerir o risco. Mas até então, o que estava lá era a garantia da sua operação. Então, eu tinha dinheiro em conta e eu fiz uma operação que eu tinha lá, que era o ganho, eu já tinha batido a meta do mês, inclusive, e tinha continuado outro erro, e aí eu estava operando, moral da história, operando com $1 lá, e houve um comunicado do presidente do Banco Central que derrubou, ou do Banco Central do Fed, que derrubou o dólar. E eu, com 10 lá, eu sei que pulou meu stop, não teve stop certo, e saiu comendo até dizer chega. E ele parou quando acabou meu dinheiro na corretora, né? E me estopou. E a pior raiva foi que depois voltou tudo. Aí eu olhava... sempre assim. E aí eu fiquei bem abalada nesse dia, que eu falei, não é possível que eu perdi tudo isso hoje. Não é possível, foi um mês e eu perdi mais do que eu tinha ganho. Eu falei, não é possível. Aí você fica um pouco atordoado com a situação, que é revanche, né? No dia seguinte eu não operei, isso foi uma quinta-feira, não operei, mas chegou na segunda eu queria operar vou ter que recuperar, e eu perdi mais 5. Aí eu falei, não, tá tudo errado. Reseta isso, que seu emocional tá no lixo, vamos pensar. Aí eu fiquei uma semana sem fazer nada, sem operar, só lendo, pensando, administrando, sonhando com o dinheiro que eu tinha perdido. Pronto. Aí eu falei, não, preciso mudar. E aí, nessa mudança, eu me dei o direito de operar menor. Falei, você não pode operar desse jeito. E aí voltei para os minis,
Comecei a devagar, botando metas semanais, tendo cuidado de o que eu tinha ganho, eu resgatava na semana, não deixava aquele dinheiro todo em conta para não ter perigo de levar. E aí eu fui criando vários gatilhos de segurança, até de blindagem mesmo, de gerenciamento de risco, que eu tinha negligenciado, entendeu, Céu? E o que me ajudou muito na época foi cuidar muito do emocional. E pensar assim, Mari, antes você reclamava que você trabalhava muito em São Paulo, no mundo corporativo tal. Agora você bate meta, você quer continuar no computador? Não, você tem meta, acabou a meta, vai relaxar o dia. E criar metas factíveis, não aquelas metas absurdas, sabe? E aí eu voltei do zero mesmo, engatinhando, e até aí depois foi tranquilo. Mas eu tenho amigos, não amigos, mas colegas que fizeram curso comigo, que tiveram algumas perdas e que literalmente foram para o saco mesmo, no sentido não financeiro, mas mental, de não conseguir mais voltar a operar, de bloquear, porque não consegue mais ver o dinheiro, quando começa a perder, começa a estopar, com medo de perder de novo o que já tinha perdido. Então, acho que essa mudança de chave, logo no início, quando eu tive essa perda, não precisaria ter, mas eu acho que foi um aprendizado caro, mas que eu soube usá-lo a meu favor, entendeu, Celso? Eu olhei e falei, vamos mudar. E aí, hoje, eu continuo a operar no day trade, sim, mas eu escolho um dia na semana, geralmente é na segunda, e na semana de payroll eu mudo para sexta, porque eu gosto de pegar as volatilidades pós-notícia, não pré, porque pré a gente não sabe o que pode rolar, mas eu gosto de surfar no movimento pós, usando um pouquinho além da análise grafista, um pouquinho do tape reading e tal. Então, eu opero só um dia por semana. Mas o resto... Aí você opera o payroll, não é isso que você diz? Sim, quando tem o payroll, você opera depois que sai o dado. Isso, depois que sai o dado. Porque aí eu vou surfar mais no movimento. Porque pré-dado, o que acontece? Tem muitos candles enormes. Então, são candles que fazem 30 pontos. Não tem como você manter um stop com a mão, dependendo de como você opera, tá lá no movimento sem tomar stop. São agulhas e um mercado muito indefinido, né? Porque o que acontece? Noticiamento dos dados. É especulação, ninguém sabe se o dado vai ser positivo ou negativo, qual vai ser o pronunciamento. Então, rola muito, um grupo, um viés que acredita na alta, outro na queda do dólar, outro que acredita... Então, é muita suposição. Eu não estou ali para brincar de moeda, se é 50%, 50%. Não, espera a definição do mercado e aí eu vou no movimento. Mas com análises grafistas, indicadores, análise de fluxo e tal. Mas eu não gosto de operar o dólar antes do dado ser anunciado. Entendi. Então, assim, você opera uma vez por semana, quando é o começo do mês ali, que sai o dado do payroll, você opera na sexta, e quando não é, na semana geralmente, do payroll, você opera? Eu opero na segunda. Eu prefiro. Entendi. Eu gosto... Enquanto que no day trade eu gosto de operar na segunda, porque eu vejo assim, tem gente que não gosta muito, mas para mim, operações de curto prazo é volatilidade, né? Porque o trader quer ganhar com o quê? Com a oscilação, com a oportunidade das assimetrias de preços e para buscar aqueles alvos e gatilhos. Então, o que eu vejo? No day trade, quando você tem um final de semana, tem muitas coisas que acontecem no mercado e que a bolsa está fechada. Então, quando você abre na segunda, começa a ter a precificação, seja na abertura, lá no pregão, ou no próprio leilão. Então, começa a se precificar o que não foi precificado de sexta a domingo. Então, oportunidades que eu vejo muito maiores do que se não tiver as loucuras da nossa política brasileira, de sair manchete, não sei o quê, quando o mercado mais flat, tem muito mais oportunidade do que durante a semana. Então, eu gosto muito da segunda-feira por isso. Já a sexta, eu gosto das oportunidades de swing trade, porque, principalmente no momento hoje, o especulador, o investidor brasileiro está com muito medo de dormir posicionado. Então, chega na sexta-feira, uma galera sai dos ativos, começa a se proteger, porque não sabe o que vai acontecer no final de semana. Então, eu aproveito para juntar um pouco de análise grafista com algumas coisas de fundamentalista que eu tenho conhecimento daquela empresa para fazer algumas entradas
que dure uma semana não, desculpa, um mês e tal, que eu vejo que são oportunidades. Então, para mim, a sexta, para o swing trade, é maravilhoso, swing trade position. Já a segunda, eu vejo para day trade, entendeu? E aí você opera o dólar na segunda-feira e sexta-feira faz swing. E no meio da semana? Então, como eu tenho empresa, a gente trabalha na empresa também, né? Então, durante a semana, o que é que eu foco muito na multiplicando, porque, assim, hoje são, eu não sei o número exato, mas são mais de 350 ex-alunos. Então, a gente tem um grupo no Telegram só de ex-aluno e tem um grupo no WhatsApp. Então, minto, o do Telegram não está ativo, está pronto, mas o pessoal ainda não está comentando, mas tem um grupo do WhatsApp. Então, o que acontece? Demanda muito, porque como ele surgiu como um curso customizado no início, eu tinha muito contato com os alunos. Empresa pequena, então todo mundo me chama por nome, conversa, pede opinião, e Mário, eu fiz isso e tal. Então, eu acabei que dando muito essa característica, então eu sempre estou aparecendo e comentando alguma coisa, perguntando de operação, como é que tá. Então, acabou se tornando muito, assim, um grupo que eu brinco, assim, a gente tem até, às vezes, happy hours, agora não mais, mas a gente tinha happy hour, tinha encontro, tinha o dia de operação, que a gente chama de trading day, para todo mundo operar junto. Então, tem essa coisa muito de contato. Então, todo dia eu apareço no grupo e tenho dúvidas, mando e-mail, pergunta disso. Aí tem coisas que eu não posso, eu falo, gente, eu não posso entrar nesse mérito tal, porque a gente tem que também ter o limite, né? Olha, pela CVM, não pode, isso é call, cuidado, tal. E aí tem isso, a questão dos ex-alunos e da empresa também, porque tem a parte de consultoria financeira, estudar o patrimônio dos clientes, como é que pode ser alocado, qual vai ser a estratégia. Então, tem toda essa parte de consultoria, tem a parte dos cursos que estão surgindo e os ex-alunos, e tem a parte também que eu gosto de dedicar, assim, eu gosto de tirar todos os dias um pouquinho, algumas horas para ler, seja notícias, seja para ler um livro, rever até livros que eu já li, mas que eu falo, caramba, eu preciso voltar. O mês passado, inclusive, eu fui reler o do Damodaran, o Valuation, porque eu falei, não, tem muito tempo que eu já li esse livro. Então, aí eu volto, dou uma lidinha no livro. Aí tem livros novos que você olha e você fala, caramba, esse livro parece que é legal. Aí você compra agora tudo no Amazon, né? Então, aí eu compro lá o livro e tal. E aí eu gosto muito de ficar lendo sobre isso. E fora que a gente divulga muita coisa no Instagram, aí faz vídeo para a galera que está entrando. Então, isso demanda um pouco, sabe? Aí acaba que preenche, as pessoas acham que vida de quem tem negócio e quem é investidor é tranquila, não necessariamente. Não é não. Eu estava vendo algumas fotos no seu Instagram, eram presenciais, né? Pelo menos tiveram alguns, né? Antes toda essa crise. Bom, mas assim, uma coisa que eu queria que você mencionasse, você falou só, opero segunda-feira, porque swing você tem mais tempo, né, para fazer as análises, falou que faz durante a semana e tal, e faz a sua programação, as entradas às vezes na sexta-feira. Mas aí na segunda-feira, hoje você tem uma estimativa de ganho, você tem limite, e se estopou, se ganhou, você só fica na segunda? Independente. Não, eu só fico na segunda, independente. Eu já tive segundas-feiras que foram péssimas, deu uma entrada e stop. Tipo, eu falei, gente, segunda-feira eu tirei hoje para operar e não teve nada. Não, mas eu respeito. Acho que foi um aprendizado não, você tem que respeitar. Todo dia vai ter mercado. Se hoje o mercado não foi legal, se hoje não teve oportunidade, ou se você tomou stop, beleza, vai ter a próxima semana. Tranquilo. Antes eu era muito assim, na época que eu tradeava todos os dias e ficava na tela de manhã até a noite, eu brincava que era aquela coisa de faca na caveira mesmo, para a meta, dobrar a meta e aquela brincadeira, bateu a meta, dobra a meta e tal. Então, eu já... Não, respeito, tomou stop, não, pegou por pouquinho, beleza. Então, eu acho que isso... Celso, o grande desafio que eu vejo, e eu falo muito isso com o pessoal que sai dos cursos, até quem me pergunta no Instagram, no direct, que não é aluno também, que o grande diferencial para mim, tanto para mim quanto para os alunos que eu vejo, que às vezes tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas não conseguem fluir porque não tem uma disciplina e não tem um emocional. Então, não adianta você querer brigar com o mercado, não adianta você, hoje não fui bem, vou entrar amanhã,
e naquela pressão, né? Porque ontem eu não fui bem, hoje eu tenho que performar. Então, esse emocional é o que mina muito o trader, porque, como todos sabem, trader é uma profissão, se for day trade, de alta performance, tem que estar bem. Por isso que eu falo para a galera, gente, evitem ser muito sedentários, façam alguma coisa, uma yoga, uma meditação, um não sei o quê, porque vocês precisam estar bem com a mente, com o corpo, com tudo. Um dia brigou com a esposa, com o marido, não opera não, porque você vai descontar. Então, eu acho que é muito isso, é você saber equilibrar tudo isso. Então, se porventura eu entrar na segunda, não bater meta de ganho ou bater meta de loss, ok, a mesma coisa para mim. Eu nem só descubro como é que foi minha performance do day trade no final do mês. Aí eu faço a contagem, emiti DAF, tá, beleza, foi isso que eu ganhei. Mas eu não fico nessa noia que nem eu tinha antes, essa preocupação de estar todo dia batendo meta. Hoje minhas metas são um pouco maiores, não como ousadas como antigamente, mas metas mais equilibradas com o meu dia a dia. Também é outra coisa, que eu acredito que às vezes as pessoas perguntam, pô, Mari, você opera day trade, você tem já sua carteira, seu fundo, que eu brinco que eu tenho uma carteira de oportunidades, que é aquela que eu vou rodando, né, que são do trader, tem uma carteira previdenciária e tem umas coisas mais de reservas de emergência, de segurança, e o colchãozinho de oportunidades para colocar dinheiro quando tem um crash na bolsa, alguma coisa. E o pessoal, pô, Mari, mas você também ensina? A galera diz que trader não dá dinheiro, é verdade, por isso você ensina. Eu falei, olha, de verdade, o que eu acredito é na diversificação. Então, quando você vê assim, vão ter professores ou traders que efetivamente não têm lucro, deve ter, óbvio, como em toda profissão, tem pessoas que não são boas naquilo que ela vende, né? Na ideia, no que ela deixa transparecer. Mas eu acredito muito na diversificação, assim como você tem uma carteira diversificada, você ter fontes diversificadas de receita. Então, eu tenho receita no day trade para alocar para o swing, tenho no swing para alocar para o longo, tem o de consultoria, tem o de ensino. Então, se porventura, como aconteceu agora na pandemia, eu fiquei 3 meses, a gente suspendeu 2 turmas de curso. E uma turma estava com a turma presencial, são 40 alunos. Essa turma presencial já tinha, a gente lançou uma semana, e como rola muito boca a boca aqui, porque o pessoal gostou, indica para o amigo, que indica não sei o quê. E acontece que a gente já tinha em uma semana 22 vagas preenchidas. Eu precisei devolver 20 inscrições. 2 ainda mantiveram e quiseram e fizeram o online depois. Mas uma galera falou, não, porque apertou aqui em casa. Não, a gente devolve. É questão cenário. Mas o que acontece é que a gente também eu fui pega também desprevenida. Imagine se eu não tivesse outras fontes. Então, muito importante. E aí depois surgiu a oportunidade pela necessidade pessoal, que foi o que você comentou anteriormente, muita gente começou a procurar a gente pelo Instagram e perguntar, vocês não vão ter turma? Eu falei, gente, tá na pandemia, não tem perspectiva. Mas vocês não pensam em fazer online e tal? Aí foi aí que surgiu, porque até então tinha um preconceito de online. Ser bem sincero, eu não gostava do fato de ser online, porque eu via assim, pô, online, você não sabe se o aluno absorveu, você não sabe a efetividade do conteúdo. Aí, a gente criou a turma online com o objetivo de suprir o fato de não ter a presencial, mas usando também a questão de usar uma plataforma que tivesse interação, que perguntas e fosse ao vivo. Então, era um pré-requisito, não pode ser online gravado, ao vivo, e a gente reduziu a turma. Ao invés de trabalhar com 40 participantes, a gente reduziu inicialmente para 16, viu que rodou bem, aí virou 25, e aí agora é só 25. Então, a gente está na terceira online assim, mas funcionou super bem, não, vamos manter desse jeito. Aí tem uma galera que está esperando a presencial. Quando voltar presencial, você me avisa. Eu falei, não, a gente avisa, sim. Mas foi assim, então eu acho que é bem o que você perguntou no início, essa questão de treinar e de respeitar, acho que é o que faz a pessoa continuar no mercado, né? Não ambicionar ganhar muito rápido, como também respeitar seus limites. Então, se eu estou hoje há 5 anos tradando e fazendo as operações, foi porque eu aprendi, não gostaria de ter aprendido daquele jeito, árduo, preferia ter ouvido os filhos, mas como eu fui teimosa, aprendi, tomei aquela perda, mas assimilei e voltei tranquilo.
Então, eu acho que é muito importante isso, Celso, essa questão, e você que trabalha com isso da psicologia, do emocional, acho que você vê muito isso, das pessoas que se boicotam, não respeitam. Você teve, pelo que você me falou, né, o valor que você perdeu foi um pouco além, mas não foi muito além do teu patrimônio, né? Então, assim, conseguiu manter ali é dinheiro, né? Que eu sempre falo assim, você não devolveu, né? Falou, olha, você perdeu, né? E tem que colocar isso até para aceitar a perda e não ficar com ela. Mas tem gente que não consegue, muitos traders, nem traders, né? Agora a pessoa ela entra com a mentalidade de ganhos rápidos e tal, um pouco pura também essa questão da parte das redes sociais, então você vê muito ganhos expressivos e tal, e a gente almeja isso, né? Que o ser humano não quer fazer uns valores, né, de um mês de trabalho em um dia. Mas, entretanto, né, acaba que, dependendo do tamanho que é essa perda, esse prejuízo, não só no patrimônio, mas também na parte psicológica, a pessoa não volta mais. Né? E aí fica ali e reforça muito dessa ideia de que é jogo, não funciona, é aposta e tal. E, assim, realmente, para algumas pessoas acaba até sendo, né? Mas não é o que tem que ser. Né? Então, a ideia nossa aqui de trazer pessoas que trabalham com o mercado financeiro, que experienciam isso, que têm os prejuízos, os lucros e conseguem se manter vivendo bem no mercado financeiro. E a ideia também não é que todo mundo, até seus alunos propriamente, né, vão lá para aprender. E isso quando eu já dei alguns cursos muito tempo atrás também lá em BH, eu lembro que tinha gente que saía assim e falava, Celso, eu achei interessante e tal, mas assim, a perspectiva de day trade para ele via aquilo como algo absurdo. A ideia era justamente entender melhor como que é o funcionamento, o mecanismo, por exemplo, da B3, e começar a pensar para o futuro mesmo, né? E montar uma carteira de dividendos, alguma coisa assim, para ficar mesmo a longo prazo mesmo. Então, assim, essa é uma ideia, é uma mentalidade que também é ótima, tem que ser seguida, né? A gente não... Day trade, você tem que ter, sim, um direcionamento, não necessariamente o perfil, mas pelo menos você tem que estar disposto a seguir e se adaptar e mudar, né? Senão, existem produtos, né? Existem para todos aí, eu acho que para todos os perfis, exatamente. Show. Bom, Mariana, bacana, legal, muito legal a tua história, obrigado por compartilhar aqui com a gente. Bom, fica à vontade, se quiser falar um pouquinho aí das redes sociais, do site, Instagram de vocês, o espaço é seu. Obrigada, Celso. Então, a gente tem hoje mais ativo no Instagram, né? Multiplicando Meu Capital, @multiplicando meu capital, e tem um site também que é www.multiplicandomeucapital.com. Nas redes sociais, a gente coloca muitas dicas para a galera que está começando, que tem essas dúvidas. Eu consigo ser day trade, eu consigo operar, e são coisas muito realistas. Então, tem pessoas que olham e falam, caramba, Mari, você já fala assim que não é tão fácil quanto as pessoas imaginam ou vendem, mas é para as pessoas consciência de onde está entrando também, né? Dá um choque inicial para a pessoa ver se é aquilo para ela ou não. Então, a gente dá várias dicas, explica um pouquinho quais são os perfis que são indicados, quais são as características necessárias para ser day trader, a questão de swing trade, que já é mais flexível, de quais são os tipos de ganho que você pode ter com a ação, aí explica um pouco de subscrição, bonificação. Então, a gente faz várias coisas, assim, vários conhecimentos gratuitos e iniciais para a galera que está entrando, para não entrar de todo jeito na bolsa sem conhecimento. Quem quiser pode te chamar lá que pode. Você fala com o pessoal. Pode Legal. Sim, dá um direct para a gente lá. Joia. Então, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, participar aqui no Divã. Vai ter toda o seu site, Instagram, a gente vai deixar aqui para você que está ouvindo, né, depois da gravação e quiser procurar a Mariana, está aqui as redes sociais, entra lá, conheça o trabalho deles e, de novo, obrigado, né, um futuro aí, com certeza você volta para falar um pouquinho mais de como que está indo aí as turmas, essa participação online, que agora acho que o pessoal viu que isso funciona também, né? Não só quem faz, mas também quem assiste, né? E obrigado. Se você dar o seu boa noite aí para o pessoal, que a gente está
à noite. Essa gravação começou à tarde, mas a gente vai passar à noite. Fica também aí à disposição. Boa noite, pessoal. Obrigada. Acompanhem lá, gente. Joia. Pessoal, daqui a 15 dias a gente volta com mais um Nodivan no Mercado, com agora o Daniel presente, com mais um convidado. Deixem aqui, se possível, compartilhem essa live, deixem as perguntas, os comentários de vocês. Se liguem no Instagram também, Psicologia Financeira e Nodivan do Mercado, que a gente vai colocar lá também sempre os próprios convidados, os próprios temas. Fiquem à vontade para sugerir também aquilo que vocês querem ver aqui, o convidado também, a gente sempre vai buscar trazer para vocês. E a gente se vê, então, daqui a 15 dias. Um forte abraço para vocês, obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau.